Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, neste quarto vídeo, nós vamos falar a respeito do princípio da solidariedade. No vídeo anterior, nós falamos a respeito dos 3 princípios orientadores da personalidade, o princípio da subsidiariedade, o princípio do bem comum. E agora nós vamos completar o quadro dos princípios orientadores que sempre tem que ser aplicados de maneira conjunta. Eles não podem ser aplicados de maneira individual, eles se complementam, tá certo? Então vamos olhar um pouco para o princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade, ele exprime a dimensão social da pessoa. Então, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros para nos desenvolvermos plenamente em todas as nossas dimensões, em todas as dimensões da nossa vida, tá certo? Então, o princípio da solidariedade, ele vem romper com as estruturas de pecado. Por quê? Porque ele apresenta ao homem a sua própria transcendência. Através do princípio da solidariedade, o homem é convencido de que é capaz de Deus e é capaz do outro. É capaz de sair de si mesmo, é capaz de transcender, que não é submetido ou escravizado pelos seus instintos de sobrevivência, como os animais são. Mas nós que somos criaturas de Deus, criadas livres e conscientes, capazes de nos autodeterminar, somos capazes de viver de maneira gratuita em favor do outro, em favor da necessidade do outro, em favor do sofrimento do outro, em favor de tudo o que existe fora de nós e que reclama a nossa ação, o nosso trabalho, o nosso cuidado, tá certo? Então, o Papa Bento XVI, ele fala sobre o princípio da solidariedade, ele fala muito bem na encíclica Caritas in Veritate, certo? E diz assim: o desenvolvimento dos povos depende, sobretudo, do reconhecimento de que somos uma família, certo? Então, com base no princípio da solidariedade, o Papa Bento XVI fala a respeito da família humana. E que o reconhecimento desta família humana, que inclui todos os povos, todas as culturas, todas as dimensões de pessoa humana, as grandes diversidades, que inclui, que dialoga, que escuta, que está presente em todos os ambientes, é que o Papa Bento XVI fala e nos apresenta a realidade da família humana, tá certo? Então, nós compomos uma família, nós somos filhos de Deus e compomos a família humana. O Papa Emérito continua na Caritas in Veritate. O tema do desenvolvimento econômico coincide com o da inclusão relacional de todas as pessoas na única comunidade humana que se constrói na solidariedade, tendo por base os valores fundamentais da justiça e da paz. Então, o Papa Bento, ele fala aqui a respeito da inclusão relacional. O que significa isso? Significa que a base, o essencial do que é humano é exatamente a relação. A relação com Deus, com o grande outro e com os demais, com os irmãos. Então, a base do que é humano é a relação, tá certo? Então, nós podemos ver que isso está como que essa realidade da relação, ela está gravada no coração humano, é uma lei natural, ela está gravada no coração humano, não tem como arrancar isso. E à medida que o homem vai sendo apresentado o princípio da solidariedade, vai sendo convidado a viver, provocado a viver, ele vai se encontrando cada vez mais na medida em que serve os outros, na medida em que se aproxima da necessidade do outro de maneira gratuita, tá certo? Então, exemplos de solidariedade nós podemos ver no enfrentamento da pandemia, grandes exemplos, os profissionais de saúde que não só deixaram suas famílias e arriscaram suas vidas, mas arriscaram a vida dos seus familiares. Eles se ausentaram de casa para enfrentar a pandemia, podendo trazer para dentro de casa
a doença. E eles não se intimidaram em relação a isso. Isso é ética profissional, mas essa ética profissional, ela é fundamentada, ela é baseada, ela é estruturada sobre o princípio da solidariedade, que está marcado no coração humano, é uma marca que Deus deixou, a transcendência do homem, tá certo? Então, o princípio da solidariedade também atua na diversidade, ou seja, nós somos chamados a incluir e a ter respeito e amor por todas as pessoas, inclusive aqueles que pensam diferentes de nós, como nós já dissemos anteriormente, né? Aqueles que pensam politicamente, economicamente, até mesmo no meio religioso. Nós somos chamados a incluir essas pessoas no nosso meio, não apenas para legitimar decisões democráticas, não apenas para isso, mas para imprimir o rosto de Deus nas nossas relações e nos nossos atos. Na medida em que nós agimos como Deus nos convida a agir, como Jesus fez e como Ele nos ensina a fazer, ou seja, perdoando os nossos inimigos, fazendo bem àqueles que nos perseguem, pagando o mal com o bem, nós rompemos as estruturas de pecado, nós rompemos a cadeia do mal. E aí sim, a sociedade ela pode ser estruturada sobre o princípio da solidariedade, quando as pessoas não retribuem mais o mal, quando existe um verdadeiro perdão nas relações. E aí isso também dá uma fortaleza, um revestimento espiritual de bem naquela comunidade, naquela sociedade. Ela vai se estruturando de maneira forte e as suas relações são duradouras. Por quê? Porque estabelecidas sobre um autêntico princípio da solidariedade, que realmente aplica aquilo que Jesus ensinou, não apenas para os bons, não apenas para aqueles que comungam do nosso pensamento, daqueles que nós amamos, mas para toda criatura, para todas as pessoas. Então, você concorda, você deseja vir comigo, fazermos juntos uma grande corrente de amor para retribuir o mal com o bem, para retribuir a perseguição com o amor, com a partilha, com a comunhão? Vamos juntos, vamos reestruturar a sociedade. Vamos passar agora para o estudo da propriedade privada. O que é a propriedade privada? Para que serve a propriedade privada? Então, a terra produz seus frutos e todos nós temos o direito de colher os frutos da terra para vivermos de maneira digna. Isso é um princípio básico, tá certo? Todos nós temos esse direito. Contudo, dentro desta realidade de que a terra produz seus frutos e todos temos o direito de ter o mínimo possível para vivermos de maneira digna, precisamos conjugar 3 pilares, vamos dizer, da propriedade privada, para que nós possamos compreender a propriedade privada em toda a sua dimensão, seus benefícios e as suas limitações. Cada homem tem o direito de ter o necessário, como eu disse, e isso não pode ser retido do homem. Por outro lado, é necessário que se saiba respeitar a propriedade privada. É necessário que a propriedade privada seja respeitada. E por fim, nós sabemos que sempre haverá diferença entre os homens. Isso está no Evangelho. Tá certo? Então, são esses 3 pilares que eu trouxe para vocês para conseguir estruturar um pensamento a respeito da propriedade privada. Certo? Então, o que é que a Udo Cat fala a respeito da propriedade? Certo? Que ela serve o bem comum, que ela é um instrumento de administração dos bens da terra, certo? Então é isso que a doutrina social da igreja nos transmite, que a propriedade privada, ela é importante. Por que a propriedade privada é importante? Porque ela torna um homem livre e independente, ela favorece a conservação dos bens da terra, tá certo? Ela fomenta a responsabilidade e o exercício das tarefas em sociedade, tá certo? Mas ela não pode ser absolutizada, ela é um instrumento a serviço do bem comum, tá certo? Então,
como diz o Duquette, ele diz o seguinte: quando alguém tem mais do que o suficiente e existe alguém que não tem o necessário, o que está em causa não é uma questão de caridade, mas sobretudo de justiça. Forte, não? Então, e o Mahatma Gandhi também, nessa mesma linha, fala: o mundo tem o suficiente para a necessidade de todos, mas não para a ganância de todos. Então, realmente, os bens da terra são limitados. E a propriedade privada é também algo que foi desenvolvido pela humanidade e que tem se mostrado um benefício, desde que seja bem utilizada, assim como todos os demais benefícios. Tudo pode ser distorcido para o mal, mas se a propriedade privada ela for utilizada com vistas ao bem comum, ela vai cumprir a sua missão de conservação dos bens da terra. É verdade, quando um bem não pertence a ninguém, quando todos são donos de alguma coisa, esse bem muitas vezes perece, certo? E com base nisso e também a falta desse estímulo da propriedade privada, muitas vezes retira do homem a liberdade da criação, né? A liberdade criativa do homem e tantas outras coisas, tá certo? Então, sabemos que nesta realidade da propriedade privada, nós precisamos ter muita atenção aos pobres. Por isso, ela tem que ser utilizada em vista do bem comum. A propriedade privada, ela não é um bem em si mesma, ela é um instrumento de distribuição de riquezas, tá certo? Então, os pobres estão no coração da igreja e nós amamos os pobres porque eles são os preferidos de Jesus. E eles treinam o nosso coração em vista da solidariedade que nós queremos viver, não é mesmo, meu irmão? Mas nós precisamos, nós não podemos esquecer também que Jesus nos advertiu que a pobreza não será erradicada do planeta. Que nós não temos esta capacidade, nós não podemos olhar para os pobres com um olhar ideológico, certo? Mas antes, precisamos olhar para os pobres como pessoas individualmente consideradas, que têm necessidades particulares e ajudá-los a se desenvolver em vista delas, tá certo? Vamos falar um pouco de globalização, certo? Vamos avançando. Então, com o advento da globalização, nós percebemos que foram reduzidas as distâncias, as fronteiras diminuíram. Hoje é muito fácil nós percorrermos o mundo, seja fisicamente, é muito mais fácil viajar do que antes, e também a comunicação se tornou muito, muito célere com o avanço tecnológico. Isso é globalização. Mas nós precisamos perceber que dentre os inúmeros avanços e os benefícios que a globalização nos traz, ela também traz muitas consequências, certo? Então, um ato que é praticado em um país hoje, ele é capaz de reverberar em toda a humanidade e de gerar consequências, às vezes, desastrosas no outro lado do mundo. Por isso, a globalização, ela não pode ser, vamos dizer assim, como um cavalo brabo, solto, soltar a globalização de qualquer jeito, porque ela precisa de limites, e não limites impostos, mas limites construídos entre as nações que integram o planeta Terra, tá certo? Então, nós, em vista disso, numa análise crítica, certo, e consciente do que é a globalização, do que representa a globalização para o nosso planeta, nós precisamos começar a pensar globalmente, de uma maneira articulada, a nossa realidade local, com todos os dramas e todas as realidades que estão acontecendo nas diversas partes do mundo. Tá certo? Então, podemos falar que, mais propriamente, naquilo que nós estamos vivendo hoje, que é uma realidade de pandemia, mas que outras pobrezas e outros sofrimentos assolam toda a humanidade de maneira
vamos dizer assim, atingem toda a humanidade, como as migrações, como a questão do meio ambiente, as alterações climáticas, todos esses aspectos, esses dissabores, esses desvios, eles precisam ser observados pela humanidade em vista de um plano global e de longo prazo. Todos nós precisamos nos unir para realizar um plano global e de longo prazo que possa atingir, que possa realizar, que possa prever todas essas necessidades e as consequências delas, tá certo? Então, precisamos sim nos envolver, certo? Nunca perdendo de vista o princípio da subsidiariedade, ou seja, a nossa ação local, a nossa responsabilidade local, né, do pequeno núcleo, mas também em vistas da nossa realidade global, tá certo? Então, a globalização, ela implica em realidades muito complexas, certo? Realmente, o mundo está cheio de necessidades e cada realidade tem um prisma diferente, um enfoque diferente. Então, precisamos observar as realidades diversas, as diversidades, né, para conseguir nos informar e para, através da informação, formar as consciências em vista de uma verdadeira colaboração baseada nos princípios sociais da igreja. E que essa globalização traga as balizas morais necessárias, que essa globalização seja ancorada em balizas morais de transformação da humanidade, tá certo? Bento XVI, sobre isso, ele diz: a religião cristã e as outras religiões só podem dar o seu contributo para o desenvolvimento se Deus encontrar lugar também na esfera pública. Veja só, Bento XVI está nos convidando a tomar lugar na esfera pública, porque nós somos a voz do Cristo que ressuscitado está. Então, veja lá, vou repetir. A religião cristã e as outras religiões só podem dar o seu contributo para o desenvolvimento se Deus encontrar lugar também na esfera pública, nomeadamente nas dimensões cultural, social, econômica e particularmente a política. A doutrina social da igreja nasceu para reivindicar esse estatuto de cidadania da religião cristã. Quem fala isso é Bento XVI. Então vamos todos, meus irmãos, vamos todos tomar empenho na doutrina social da igreja em vista de transformar o mundo na sua globalização e na sua realidade atual. Tá certo? Então, por fim, queria falar com vocês a respeito da solidariedade no mundo globalizado, como tem sido e como nós podemos fazer uma pequena análise. Veja só, quando iniciou a crise econômica de 2008, certo? O Papa Emérito, hoje Papa Emérito Bento XVI, escreveu a encíclica Caritas in Veritate, certo? E lá, nos capítulos 3 e 5, ele deu o caminho das pedras. Ele disse o seguinte, que para a resolução daquela situação da crise econômica de 2008, o caminho da superação da crise seria a solidariedade internacional e a solidariedade vivida no interior de cada país. Veja só, lá Bento XVI já estava falando sobre isso. Por quê? Porque se eu procurar apenas o meu bem, todo o sistema entrará em colapso. E o bem individual vai se tornar mais difícil, tá certo? Agora, se eu procuro não o meu bem, mas o bem do outro, o sistema não entra em colapso e é reconstruído com facilidade. Não é que nós não vamos viver a crise, vamos viver a crise, mas o sistema vai ser mais bem reconstruído com base no princípio da solidariedade. Agora, com a Covid-19, certo? O OCDE lançou um documento falando que a saída da pandemia, a diminuição das consequências da pandemia vem da cooperação internacional e da solidariedade.
que seriam os únicos caminhos viáveis para diminuir os danos à economia das nações e às condições de vida da população. E por fim, o G20 também disse a mesma coisa, que o combate a esta pandemia exige uma resposta global com espírito de solidariedade, que seja transparente, robusta, coordenada, de larga escala e baseada na ciência. Então, qual é a solução? Nós precisamos construir juntos a solução. E a pergunta não é como não parar a produção em tempo de isolamento social. A pergunta é como nos ajudarmos uns aos outros juntos a superarmos essa crise. Então, com um olhar voltado para uma outra direção, podemos juntos colaborar para a transformação do planeta, não só em tempos de Covid-19, mas para todas as realidades que assolam o planeta a nível global. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.